quando ele ouviu eles tocando e profetizando com seus instrumentos, a Bíblia fala que ele caiu no chão e começou a profetizar provavelmente a tarde toda. Ele ficou deitado no chão profetizando. Ele falou: esse é o filho de Quis. Também Saul está entre os profetas. Sabe por quê? Quando você chega perto de perfeita adoração, quando alguém está tocando Deus, sabe uma coisa? Coisas vão. Depressão, infelicidade, falta de valorização, a falta de aceitação, tudo vai embora. Pensamentos ruins, inveja, ciúmes, todas essas coisas caem fora. E vem paz, e vem alívio, e vem tranquilidade. Eu não posso comprar isso na farmácia. Quando pessoas adoram coisas que o nome que não era um profeta se tornou um profeta. Você sabe o que aconteceria com a sua vida? Chega perto da canção de adoração, chega perto de alguém que está tocando Deus, sabe uma coisa? É capaz de você vai ser transformado num profeta, numa profetisa. Quando você chega perto, tudo que você requer, tudo que você tem carência de ter, é dado, meu amigo, é derramado, meu amigo. Se você é fraco e você chega onde a canção do Senhor, a adoração, a canção está sendo tocada, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ficar cheia. Aquela pessoa que estava fraca vai adorar forte pra caramba. Vai começar a rugir. Eu conheço a casa de oração IHOP, lá em Caratinga, Minas Gerais. Ania e Paulo são os pastores, tem um movimento aí dentro lá. Ania tem uma filha e ela falou para a filha: filha, qual é o som que você está ouvindo mais que todos os sons? Ela tinha 6 meses de idade. Sabe o que ela fez? Ela começou a rugir como uma leoa. E essa menina é justamente uma leoa. 3 anos de idade. 3 anos de idade. E dinâmica, intensa, zelosa, dedicada. Menina espiritual com 3 anos de idade. Que anda ouvindo o som dos céus, ela é o jeito dela. Vamos terminar a 1 Samuel, capítulo 22. Sim, é 1 Samuel. Versículo 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ele estava foragido do rei Saul, e o rei Saul ficou com ciúmes. Sabe quem tem culpa disso? A mulherada. Sabia? Pessoas falam: quem pegou? Adão, ela pegou e depois levou o homem a pecar. Mas quem teve o problema da perseguição de Davi era a mulherada. Tá ligado? Elas andavam nas ruas de Jerusalém cantando: Davi matou os 10 mil e o rei Saul meu. Cara, espera aí, eu sou o rei dessa nação e ele é meu escudeiro. Nós sabemos o que aconteceu na história dele e ele escondeu mais de 10 anos, pode ser 12 a 15 anos, uma década ou mais escondido, morando em cavernas, morando em lugares desertos, morando em buracos, em todo lugar. Mas ele tinha um lugar chamado Caverna de Adulão. Quando ouviram dos seus irmãos e toda a casa dos seus pais, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam ele na perto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles.
E eram com eles uns 400 homens. E aqui está a história. Que transformou 400 homens que eram totalmente marginalizados, totalmente não aceitáveis, totalmente rejeitados e desprezados pela sociedade que existia. Eles eram piores que cachorro da rua, intimidados, enrolados, totalmente enrolados. E esses homens chegaram lá na boca da caverna e eles com certeza ouviram alguém tocar. Era Davi. Na medida que ele tocava, esses homens todos rejeitados pela sociedade, uns provavelmente saíram da prisão de vários anos, sentenciados. Era uma turma bem complicada. Eram homens bem complicados. Quando eles entraram no xixi, e a galera ficou lá ouvindo. Era uma coisa que eles ficavam tocados. A aula do cara, eu cheguei numa caverna, eu estou foragido do meu instrumento. Eu trouxe todos os problemas aqui, mas entrando na presença de um homem valente que sabe tocar. Por incrível que pareça, eu estou respirando um novo ar de vida. Eu estou sentindo como uma criança de novo. Eu estou sonhando pela primeira vez em anos daquilo que minha vida pode ser. E todo mundo fala: quem transforma homens marginalizados, desprezados, rejeitados, naquela turma conhecida, mais sofisticados soldados do planeta, os homens valentes de Davi? Sabe o que transformou? Eles andavam na presença de um agora. Eles ficaram ali. Eles chegaram no tal ponto que sua vida mudou. Eles nunca queriam largar dele. Ele era seu líder e eles estavam 100% dedicados a ele. Sabe por quê? Porque começaram a viver pela primeira vez. E a dívida era tamanha. Eles falaram: eu vou gastar o resto dos meus dias aqui na terra para pagar a minha dívida. Eu me lembro do filme Rei Arturias. Tem uma lenda, né? Ele era cristão. E ele era um soldado da legião romana. Era o mais poderoso força na terra. E tinha um monte de inimigos no norte de Europa. E eles mandavam soldados para procurar meninos. Eles escolheram meninos dos ingleses na roça. Eles entravam na Escócia, naquelas montanhas verdes, onde tinha uma cabana de pedras, onde o pai era pastor de ovelhas e tinha 3 filhos. E quando os soldados chegavam aí, os meninos saíram lá pulando, porque era seu desejo de ser um soldado romano. Eles sonhavam com isso. E os guris tinham 5, 8, 9 anos de idade. E a mãe chorando, falando: vai, Joãozinho, eu te vejo, manda um livro. Ah, não tem internet. Vai, Joãozinho, a mamãe te espera, tá? Comunica, viu? E aí os meninos entram em cima do cavalo, estão aí montando, os soldados estão levando eles embora. E a mãe fala: capitão, espera aí, uma pergunta. Quando que meu filho voltará para casa? Senhora, em 15 anos ou mais, seu filho voltará assim e voltará assim. E ela chorava com dor, vendo seu filho sendo levado. E as guerras eram terríveis. E Rei Arturias tinha aquela turma dele. Eles trabalhavam e eles já estavam prestes a voltar para a sua cidade, já tinha prestado serviço ao governo romano, o exército. Olhavam para Arturias, nós estamos voltando para casa. O russo, que tinha 15 filhos, aquele cara, cabelo rapado, o russo, ele falou: eu vou voltar.